Show me the money. Fala pessoal, muito bom dia! Hoje é dia 1º de novembro de 2023, quarta-feira, ou se você colocar uma capa de super-herói, uma super quarta. Por quê? Dia de decisão de política monetária, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, e o mercado está de olho, principalmente quando se trata daqui se o Banco Central vai continuar prometendo corte de meio ponto adiante, e também se vai trazer alguma mensagem de alerta em relação à preocupação fiscal, depois de todo o debate dos últimos dias. E lá fora, nos Estados Unidos, buscar qualquer novidade em relação ao que tem dito Jerome Powell, ou se ele vai seguir com aquela linha de que os dados que estão por vir vão ser fundamentais para que eles tomem algum tipo de decisão mais importante. Fato é que às 3h30 Powell vem a público trazer as suas informações, isso pode fazer preço. E a gente vê, por enquanto, o mercado com o pé atrás, tá? O Dow Jones, S&P, Nasdaq futuros recuando 0,29, 0,35 e 0,36, respectivamente. Na Europa, tem bolsas operando de forma mais mistas. Quando a gente olha para as commodities, aí sim, talvez a gente possa ficar um pouquinho empolgado com a sessão, né? Já que o Brent está se recuperando, subindo 1,6% depois das perdas dos últimos dias, batendo $86,38. Por sua vez, o minério de ferro não para aquela arrancada que a gente tem acompanhado ao longo das últimas sessões. Em Dalian, o fechamento hoje foi em alta de 2,51 a $125,62, tá? Então, mais uma notícia boa por aí desse ponto de vista. Nas criptos, o Bitcoin sobe 0,1% a $34.354 e o Ethereum de lado a 1.794. Então, na parte das criptos, ela segue negociando meio que da mesma linha das últimas semanas. Vamos acompanhar aqui comigo, algumas coisas importantes do dia. Foram vários resultados importantes que foram divulgados, Passei o olho aqui por cima de alguns comentários, vi que, por exemplo, o resultado da Vamos foi bem recebido, de certa forma, pelos analistas, o da Vivo principalmente, comentaram coisas super positivas da Telecom, e Prio sempre a mesma história, sempre surpreendendo positivamente, bateu agora um lucro líquido de $348 milhões, cresceu 126% em relação ao mesmo período do ano passado, EBITDA batendo 633 milhões, crescendo 121%, a margem avançando 4 pontos percentuais para 80%, a margem EBITDA. Então, assim, é bem interessante quando a gente bate o olho nos primeiros números. E, normalmente, claro, assim, isso já dá para ter algum indicativo, vale a pena olhar para alguns outros fatores. Eu começo a reparar aqui, por exemplo, o lifting cost, que é o custo de extração, atingiu mais ou menos $7 o barril. Um ano atrás estava em 9,50, então o custo da Prio está ficando mais barato, mesmo com o preço do petróleo, tendo uma queda anual de 8,4%, ele sofreu uma alta trimestral de 11,3%, então melhorou no relativo ali com o tri passado. E na própria opinião aqui no Morgan Stanley, eles dizem, lucros fortes, acima do consenso, a produção atingindo uma máxima histórica, ao mesmo tempo que elevou os custos para uma mínima, destacando então o poder de geração de caixa da Prio. A licença ambiental para o Wahoo, juntamente com os potenciais dividendos em 2024, são os principais impulsionadores do futuro, Então, mais uma vez, Prio surpreendendo favoravelmente, tendo um dos melhores resultados da sua história. Já o Carrefour teve um lucro de R$132 milhões, caindo quase 60% na comparação anual. E segundo a empresa, o resultado foi impactado por efeitos tributários, financeiros e diante também de queda nas vendas. O EBITDA ajustado teve uma baixa de 13,4%, somando quase ali $1,5 bilhão. E segundo a projeção média do consenso da LSEG, com analistas, a projeção era de um EBITDA ajustado de 1,370. Então, assim, acabou vindo um pouquinho melhor até do que esperado nesse sentido. Para o Itaú BBA, resultado então também nessa linha, de expectativa superada, apesar de impactos pontuais, uma tendência descendente ainda suave, que se traduziu em números de vendas mais fracos. E para os analistas, os resultados do Carrefour para esse trimestre mostraram tendências de rentabilidade mais saudáveis do que o previsto no braço de Cash and Carry.
Ainda assim, eles dizem que vale ressaltar, né, esses resultados do terceiro TRI refletiram alguns impactos positivos pontuais nos números financeiros. Mesmo assim, eles não descartam uma reação positiva para as ações hoje, tá? Então, mais um resultado surpreendeu favoravelmente. Agora, uma notícia que pegou o mercado de surpresa ontem foi o Itaú Unibanco divulgando uma proposta de reorganização societária que visa a cisão total do Banco Itaú BBA e a incorporação das parcelas pela holding e pela Itaú BBA Assessoria Financeira. O Itaú disse que a reorganização poderia trazer benefícios de racionalização de recursos e otimização de estruturas e negócios, considerando a extinção de uma sociedade do seu conglomerado e suas licenças para operar. Então, agora, pela proposta a ser avaliada pelos acionistas em 30 de novembro, o BBA Assessoria Financeira ficaria com os negócios cindidos, né, da assessoria financeira, estruturação e coordenação de operação com títulos ou valores imobiliários. Já o Itaú Unibanco, né, a holding, ficaria com as atividades típicas de instituição financeira. Essa é a mudança que está prevista para acontecer, caso tenha a aprovação necessária. Fechado, pessoal? Bom, maravilha. Amanhã, então, é feriado, a gente não vai ter o nosso Morning Call. Voltamos às atividades normalmente adiante. Obrigado pela presença, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.